vamos ver como utilizar os outputs do SPSS no modelo de regressão linear múltipla. Ora, temos aqui um output, mas vamos previamente ver como é que é, em termos manuais, o modelo de regressão linear múltipla. Sabemos que o estimador dos mínimos quadrados, beta-chapéu, é dado por x' x a menos 1 vezes x' y. Em que o x, neste caso, temos duas variáveis x, portanto temos a variável x2 e x3, e temos que são conhecidas por variáveis independentes ou exógenas, e temos uma variável y que é conhecida por variável dependente ou endógena. Agora, este vetor B-chapéu é dado exatamente aqui no quadro do SPSS, ou seja, é dado por, eu já assinalo, é este menos 49,341, 1,364 e 0,114. E a partir daqui podemos determinar o valor, a estimativa do modelo, que vai ser y-chapéu igual a menos 49,341 mais 1,364 x2 mais 0,114 vezes x3. Portanto, este é o modelo estimado. Seguidamente, vamos estudar a qualidade do modelo. A qualidade é feita fundamentalmente através do coeficiente de determinação para o estudo da qualidade do modelo, que basicamente tem a ver com o cálculo do R ao quadrado, depende do quadro ANOVA. O quadro ANOVA tem informação para encontrar o R ao quadrado. Embora o próprio SPSS forneça o valor de R ao quadrado, em termos manuais, nós calculamos o R ao quadrado da maneira que já vamos ver, e é esta soma de quadrados que aqui está, portanto, estes valores que aqui estão, que são as chamadas fontes de variação, que dão origem ao cálculo do coeficiente de determinação e da variância da variável residual. São dois elementos fundamentais do modelo. Este regression é a chamado valor explicado. Este residual é o valor residual e este total é o valor total. Em inglês normalmente é SS, habitualmente é ST, por exemplo, para total, SSR para o residual e SSE, há quem diga E ou R também, mas aí é complicado porque confunde-se com o residual para a parte explicada. Ora bem, vamos ver então como é que isso funciona. Vou mudar aqui só a cor. Portanto, o R ao quadrado é dado por 1 menos valor residual ou variação residual sobre variação total. Neste exemplo, o R ao quadrado seria 1 menos a variação residual, que é 77,542, sobre a variação total, que é 1260,889. E agora, fazendo esta conta, dá um determinado valor, que é à volta de 0,94, mais ou menos. Quando este R ao quadrado é grande, significa que o modelo é bom. E é bom porquê? Porque vemos, se observarmos esta fórmula, vemos que quando a variação residual diminui,
implica que o R ao quadrado aumenta. Em particular, se a variação residual for nula, implicaria que o R ao quadrado era igual a 1, ou seja, 100%. Embora isto não exista na prática, porque não é possível ter um modelo sem erro, mas dá para entender a situação limite. Portanto, esta fórmula mostra que quanto mais pequeno for a variação residual, ou seja, o erro, maior é o coeficiente de terminação. Daí o coeficiente de terminação ser um indicador de qualidade do modelo. Outra coisa que podemos tirar deste quadro à nova é a variância da variável residual, que se designa habitualmente por σ ao quadrado. É definida como sendo a variação residual sobre n menos k. Neste caso, seria 77,542 a dividir por 9 menos 3. Já agora é importante ver aqui também no quadro à nova onde estão esses valores. Ora bem, este valor que aqui está, este 8, é n-1. Portanto, se n-1 é 8, é porque n é 9. E este valor aqui, 2, é k-1. Se k-1 é 2, é porque k é 3. E este aqui é n-k. Também é tal que a soma dos dois primeiros tem que dar o total, não é? Portanto, o quadro à nova, além de dar aqui esta informação deste f que veremos na análise estatística mais tarde, dá fundamentalmente os graus de liberdade que têm a ver com o número de variáveis e com o número de observações e dá as variações da regressão residual e total, que desempenham um papel fundamental tanto na qualidade global do modelo como na análise estatística. Vamos ver seguidamente um quadro que o SPSS também dá do R ao quadrado. Agora, este último quadro apresenta os valores dos coeficientes de determinação. Ora bem, o R ao quadrado está aqui a dizer R square é 0,939, aproximadamente 0,94, como aliás já tínhamos visto aqui a partir do quadro à nova. Repare-se que quem observar apenas este output não compreende qual é o significado de R ao quadrado. É fundamental descer às bases para perceber que o R ao quadrado grande significa bom modelo, porque isso tem uma variação residual pequena. É o quadro à nova e a fórmula que mostra isso e não este output. Este output é apenas um resumo. Depois temos aqui uma coisa que se designa por R ao quadrado ajustado. Designa-se habitualmente na prática por R barra ao quadrado, que neste caso é 0,918. Isto é uma fórmula de cálculo que é esta. R barra ao quadrado é igual a 1 menos 1 menos R ao quadrado vezes n menos 1 sobre n menos k. Para valores grandes de n e pequenos de k, praticamente o R ao quadrado é igual ao R, mas para outros valores não. Agora, põe-se naturalmente a questão, para que 2 R's ao quadrado? Para que 2 coeficientes de terminação? Ora, a questão é a seguinte: se eu tiver um modelo 1 que produz um R ao quadrado, por exemplo, de 0,89, e tiver um modelo 2 que reproduz um R ao quadrado de 0,90, posso perguntar qual dos modelos é melhor. Bem, aparentemente, somos levados a dizer que o modelo 2 é melhor, porque tem um coeficiente de terminação maior. Ora, esta justificação não é válida. E não é válida pelo seguinte, porque não é possível comparar R's ao quadrado. Porque o R ao quadrado não tem em conta os graus de liberdade. Isto é, não tem em conta o número de observações e o número de variáveis. Só se o número de observações e de variáveis fosse o mesmo nos dois modelos, é que eu poderia comparar. Mas como normalmente isso não acontece, não se pode comparar. Como não se pode comparar, é por esse motivo que utilizamos o R ao quadrado ajustado. Portanto, calculava-se daqui o R ao quadrado ajustado para o modelo 1, que dava um determinado valor, e calculava-se daqui o R
ajustado ao quadrado para o modelo 2, que dava um determinado valor, e agora, por exemplo, se este for, por exemplo, 0,85, e se este for, por exemplo, 0,87, então dizemos que o modelo 2 é melhor que o 1. Mas, se por acaso isto for 0,84, já é melhor o modelo 1. E tudo depende, o dar 0,87 ou dar 0,84, tudo depende de qual é o N e qual é o K para cada um dos modelos. Portanto, em resumo, o significado do R ajustado é para comparar modelos com um número de observações diferentes. Outra informação que está patente neste quadro aqui é a variância, ou melhor, o desvio padrão da variável residual. Portanto, temos que sigma chapéu é igual a 3,59494. Portanto, eu já vou apontar isso melhor. Portanto, este valor aqui representa o sigma chapéu. Repare-se que na prática habitualmente nós calculamos sigma chapéu ao quadrado. Bem, isso será apenas fazer 3,594 ao quadrado. E assim temos os valores da variância residual. Portanto, é fundamental saber que tudo que aparece neste quadro é possível ser tirado do quadro A9. Isto é, quem souber o quadro A9, quem tiver a informação do quadro A9 e souber as fórmulas, consegue tirar todos os elementos que estão neste sumário que aqui está. Portanto, o primeiro quadro, que é o quadro dos coeficientes, dá-me os coeficientes e dá-me elementos estatísticos que já vamos analisar a seguir. O quadro A9 dá-me as fontes de variação que permitem achar, como já disse, o R ao quadrado e o sigma ao quadrado. E também dão outras análises estatísticas que vamos fazer a seguir. Vamos concentrar a nossa atenção agora na análise estatística do modelo. Para fazer a análise estatística do modelo, é necessário conhecer a chamada matriz das variâncias covariâncias. Ora, a matriz das variâncias covariâncias, que se designa por B de B chapéu, é sigma chapéu ao quadrado vezes x' x menos 1. Portanto, este sigma chapéu ao quadrado já calculamos previamente, e o x' x menos 1 é que o output do SPSS não fornece, mas fornece a parte que nos interessa. A parte que nos interessa, basicamente, é esta. É a matriz das variâncias. Só vou achar as variâncias. As covariâncias não consigo. Aparece exatamente aqui. Agora vamos mudar a cor para se ver isso. Assim aqui. Nesta coluna, onde diz Standard Error, aparece exatamente o valor que nos interessa para construir a matriz das variâncias covariâncias. Ou seja, este valor aqui é o desvio padrão do beta 0, o que significa que aqui aparecem-nos 24,061 ao quadrado. Depois aqui temos a covariância de beta 0, beta 1 e aqui a covariância de beta 0, beta 2, que não temos informação no output. Aqui temos 0,143 ao quadrado e aqui a covariância, e aqui temos também 0,143 ao quadrado. Aqui assim a matriz é simétrica, estes dois valores são iguais aos outros. Portanto, embora não se tenha toda a informação, tem-se a informação mais importante, porque o objetivo fundamental é saber quanto é que é o sigma 1 chapéu, neste caso é 24,061, o sigma 2 chapéu, que é 0,143, e o sigma 3 chapéu, que neste caso também é igual, 0,143. O que nos permite escrever o modelo estimado desta maneira. Os coeficientes são menos 49,341 mais
0, não, é 1, portanto isto aqui não é assim, mas é 1,364x1 mais, agora que é 0,114x2. Agora, aqui por baixo dos betas costuma-se meter os desvios padrões. Aqui é 24,061, aqui é 0,143 e aqui é também 0,143. Portanto, um modelo destes com o r ao quadrado aqui ao lado igual a 0,94 já é um modelo com bastantes elementos. Portanto, porque a partir destes desvios padrões vai ser possível fazer os testes de student, que é isso que vamos ver já de seguida. Ora, os testes de student, ou melhor, o teste de student é este. Hipótese nula. Beta e chapéu igual a 0. Hipótese alternativa. Beta e chapéu diferente de 0. É conhecido por teste de nulidade. A fórmula para o teste de student é esta. É beta e chapéu menos, neste caso, 0, sobre sigma beta e chapéu. Para o caso do beta 1 e beta 2, que neste caso são iguais, é 0,143, ou melhor, não é isso. Não é isso. É o valor que é 1,364, em baixo é que é igual, 0,143. E se fizermos esta conta dá 9,53. Ou seja, este valor que aparece aqui, onde está aqui o t, é exatamente conhecido pelo rácio de student. Para o outro, dá-nos 0,794. Agora, o que se faria era, ia-se à tabela de student, determinava-se a região crítica, que é esta aqui, e esta. Aqui assim, este t segue uma student de n menos k graus de liberdade. Neste caso, seguia uma student de, ora n menos k é 9 menos 3, que é 6. E isto dá 2 e tal. Se formos à tabela de student, dá 2 e tal. Ora, então, concluímos que isto pertence à região crítica. Como pertence à região crítica, significa que se rejeita H0. Portanto, pertencer à região crítica significa que rejeito H0. Rejeitar H0, por sua vez, significa que não se aceita ser nulo beta 2. Ou melhor, o beta 1 chapéu, na verdade é diferente de 0. O que significa, por sua vez, que a variável x1 é significativa. Quer dizer, é importante para a explicação do modelo. Enquanto que, no caso do parâmetro associado à variável x3, tem um valor, um rácio student que é 0,79, que não pertence à região crítica e, portanto, não se rejeita H0. Ora, não quer dizer, o t para o beta 3 vai ser igual a 0,794. Ora, isso não pertence à região crítica. Quer dizer que não rejeito H0. E não rejeitar H0 significa que realmente o beta 3 é 0. E se o beta 3 é 0, significa que a variável x3 não é significativa. Não é significativa. Teria que estimar um outro modelo porque ela não tem interesse. Do ponto de vista student. Agora, é importante
verificar o seguinte. Este sig que aqui aparece já me dá aqui informação. Este valor é conhecido por p-value. Na literatura anglo-saxónica é conhecida por p-value, em português p-valor, mas está quase vulgarizado chamar p-value. E a regra do p-value é a seguinte. Quando o p-value, ou seja, o sig, não é? Sig já sabe, quer dizer p-value, for menor do que alfa, o alfa tradicionalmente é 5%, significa que se rejeita H0. Repare-se que neste caso aqui, portanto, no caso da variável x2 é 0 e, portanto, 0 é menor que 0,05, logo rejeita H0. Enquanto que no valor associado ao x3 é 45%, que é muito maior que 5%, e, portanto, não rejeita. Portanto, a análise deste quadro, este quadro tem tudo o que eu preciso para fazer a análise de student e para escrever o modelo. O que não permite é a compreensão das coisas. Portanto, a compreensão das coisas foi o que eu estive a tentar fazer, a interligação que eu estive a tentar fazer neste vídeo. Embora ainda falte um assunto que vamos ver, que é o chamado teste F. Para completar a análise básica estatística, falta-nos, como eu dizia, fazer o teste F. Ora, o teste F é o chamado teste de Snedecor. E é assim definido. F é igual a R ao quadrado sobre K menos 1, e cá em denominador é 1 menos R ao quadrado a dividir por N menos K. Portanto, a fórmula, vou só recapitular, é F igual, em numerador aparece R ao quadrado, que é o coeficiente de terminação, a dividir por K menos 1. Em denominador aparece 1 menos R ao quadrado, a dividir por N menos K. E isto segue uma distribuição de Snedecor, uma distribuição F, de K menos 1, vírgula N menos K. Ora bem, se nós fizermos esta conta, reproduz exatamente este valor que está aqui na tabela. Este valor que, neste caso, vai dar F igual a 45,782. Note-se que este valor é obtido aqui no quadro A9 da seguinte maneira. Estes quadrados médios resulta de dividir este número por 2. Por 2 porque aqui está 2. E este resulta de dividir este número por 6. E finalmente, este aqui resulta de dividir este de cima por este de baixo. Portanto, este valor, ou esta forma do R ao quadrado, dá o mesmo valor. Agora, em termos manuais, eu iria consultar a tabela de Snedecor, que é uma tabela assim, em que aparecia-me aqui um F crítico. Quando este valor pertence à região crítica, que é esta aqui, e neste caso vai pertencer de certeza, porque este valor é pequeno, vai uns 7 ou 8, só vendo exatamente na tabela, mas não é o que me está a interessar agora. Portanto, isto aqui pertence à região crítica, e portanto, quando pertence à região crítica, rejeita-se o modelo. Rejeita-se a hipótese nula. Agora, o que é a hipótese nula num contexto destes? Ora, vamos ver exatamente isso. A hipótese nula é assim. H0 é beta 2 igual a beta 3 e é igual a 0. Portanto, o beta 2 e o beta 3 são os valores associados às variáveis x2 e x3. E a hipótese alternativa é existe pelo menos um beta i diferente de 0. Ou seja, não são os dois simultaneamente nulos. Como
o F, que é 45, tal, pertence à região crítica, porque se eu for ver à tabela, de certeza que dá um valor muito menor do que este, então concluo que rejeito H0. Portanto, rejeito H0. Se rejeito H0, rejeito que os dois parâmetros não são simultaneamente nulos, o que significa que o modelo é globalmente significativo. Também se pode ver isso através exatamente aqui do chamado p-value, que eu já tinha falado que este sig é o p-value. Mais uma vez eu digo que se sig, que é o p-value, for menor que alfa, que normalmente é 5%, rejeito H0. Esta é a ideia básica. Neste caso é 0, 0 é menor que 5%, portanto rejeita-se o H0, o que significa que o modelo é globalmente significativo. Bem, agora vamos resumir estas ideias. E o resumo das ideias, basicamente, é o seguinte. Portanto, o que nós podemos dizer é que o R² deu 0,94. Portanto, é grande. O teste de Student concluiu-se que x2 é significativa e x3 não é significativa. E o teste, isto foi o teste de Student, que deu origem a isto. E o teste F diz que o modelo é significativo. O modelo, globalmente, é significativo. Ou seja, podemos dizer que há um problema na variável x3 e isso deveria se fazer agora um estudo apenas com a variável x3 para concluir se o modelo que resultava apenas com uma variável, que passaria a ser um modelo de regressão linear simples, se era bem comportado. O que significaria, no caso de ser bem comportado, que o facto de usar 3 variáveis neste fenómeno não era muito interessante, já que a variável x3 estava ali só para encher, não fazia nada. Por vezes trata-se de uma variável redundante que nós, quando estamos a investigar um assunto, não percebemos que essa variável que é redundante e através desta análise estatística consegue-se ter essa noção.